Receita Federal intimando, então, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele vai ter que explicar por que trouxe propina para o Bolsonaro na sua mala. Paulo, situação cada vez mais vexatória dos militares também, né? Não só do Bolsonaro, mas um militar que se presta a ser mula de bandido não é boa coisa. Diga, Paulo. Pois é, quando o Bolsonaro se tornou presidente, não vamos nem discutir as circunstâncias, quando ele fez aquela campanha daquele jeito, tudo armado, não é? Se dizia que os militares iam ser assim fazendo um freio no Bolsonaro, que o Bolsonaro era o selvagem, mas que os militares não iam participar da baderna, né? E a gente está vendo, e agora não é qualquer militar, é o Bento Albuquerque, que tem a patente mais alta de almirante, foi ministro, parecia, inclusive, um militar bem formado, tinha prestígio entre seus pares e tudo mais, e está aí, operando no contrabando, operando o recebimento de propinas, e de uma forma assim, absolutamente escandalosa, de uma pessoa que age assim, convencido de uma total impunidade, porque, evidentemente, o que ele fez é assim, não se sabe como é que ele vai conseguir escapar de uma investigação, né, que, vamos dizer assim, de certo modo está terminada, porque é escandalosa, o que ele fez é escandaloso, é incompatível com a sua farda, é incompatível com a sua patente, é incompatível com as Forças Armadas, com aquilo que se espera, ou seja, o Bento Albuquerque, assim, é um sinal da degradação das Forças Armadas. As Forças Armadas apoiaram o Bolsonaro e olha o que deu. Elas viraram uma instituição podre, porque isso é um sinal de podridão que nós temos hoje, produzida pelo Bolsonaro e por aqueles que o sustentaram. Parlamentares do PL já pressionando Valdemar a abandonar Jair e Michele, porque os dois não têm explicação plausível para o caso. Qual vai ser a consequência política, na sua opinião? Bom, a primeira consequência é que esse plano do PL de colocar a Michele como a sucessora, né, do Bolsonaro, vai viajar pelo país, isso aí já parou, né? Foi adiado. Não dá para sair pelo país com essa história das joias, né? O que é essa história das joias? Então, isso aí já foi adiado, né? O Bolsonaro já está dando sinais de que não vai voltar tão cedo, né? Para não ter que explicar essas coisas todas, né? Então, isso aí está, né, evidentemente que está minando o Bolsonaro. Você pode dizer assim, não, mas os bolsonaristas fanáticos, né, vão continuar dizendo que não tem nada disso e tal. Mas os aliados já estão sentindo a barra, né? Porque um escândalo desse, ele só está começando, inclusive as pesquisas, né? Mas já tem pesquisa que mostra que isso não abala o Bolsonaro. Tá bom, quantos dias de escândalo? 3, 4 dias, uma semana, né? Espera a coisa engrossar, porque o escândalo está só no começo. Agora é que vai começar a ser ouvido o almirante, né? O rapaz que trouxe na mochila, né? Então, está só no começo, né? Isso é um rolo muito grande, é um rolo internacional. Eu não estou entendendo por que a Arábia Saudita ainda não disse nada, né? Isso é um escândalo internacional, não há dúvida, né? O que está se investigando é a possibilidade de contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro, etc. Quer dizer, é um escândalo internacional, que está só no comecinho. A Arábia Saudita é uma ditadura, né? Então acho que eles não se preocupam muito em dar satisfação de absolutamente nada. Mas o Alex falava da pesquisa, tem essa pesquisa Quest, eu botei na tela, de que os eleitores bolsonaristas nem comentam o caso da joia, estão falando de gasolina, de outros assuntos, e assim por diante, né? Quer dizer, eles vivem no universo paralelo. E o Joaquim colocou no Twitter também, ó. Bolsonaro tem questão com joia. Michele disse que nem sabia do presente. 15 anos atrás, na separação, Ana Cristina Vale acusou o Bolsonaro de roubar um cofre do Banco do Brasil onde ela guardava joias. Para Bolsonaro, as joias eram dele, não dela. E talvez fossem esposas laranjas. Então o Joaquim está lembrando que o Bolsonaro já recebia propina em joia há muitos e muitos anos, né? E ele também colocou um outro detalhe importante nessa história do contrabando, que foi o fato dos cavalinhos terem vindo com as patas cerradas, né? Será que tinha diamante dentro do corpo do cavalo também? Será que isso foi detectado pela Receita Federal? Hoje tem muita gente, Marcelo, elogiando comportamentos técnicos da Receita, etc. Não vamos generalizar. O bolsonarismo e o Bolsonaro arrastou para a lama, para o esgoto, um grupo de militares que estava em torno dele. Mas não arrestou totalmente as Forças Armadas. Não vamos generalizar e dizer que as Forças Armadas são todas corruptas e concordam com isso. Muita gente nas Forças Armadas está questionando e diz assim, como é que nós entramos nesse mar de lama? Há um grupo, sem dúvida, no entorno do Bolsonaro, muitos deles da reserva, não todos, o Mauro Cid não é da reserva, que entrou nessa lama. E esses caras têm que responder por isso, como os que estão na ativa e entraram no golpe do dia 8 de janeiro, precisam responder por isso à justiça civil e não à justiça militar.
Então, eu, a princípio, quero não generalizar, mas é verdade que Bolsonaro tentou aparelhar as estruturas do Estado a favor dele e da família dele. Conseguiu aparelhar alguns militares? Conseguiu. Mas encontrou uma barreira forte na Receita Federal. Assim como encontrou, ao longo de vários episódios, barreiras fortes na Polícia Federal, policiais federais que tocaram os inquéritos contra a família Bolsonaro. Outros foram paralisados. As estruturas do Estado estão demonstrando que funcionam. Há falhas. Há corruptos. Mas, mais uma vez, eu digo, não vamos generalizar. As amostras estão aí. Não é porque tem coleguinha nosso, jornalista, que fez A, B ou C, falou isso, que todo jornalismo está macumunado com A, B ou C. Eu acho que acabou. Bolsonaro é tempo ao tempo. Ele não vai querer voltar dos Estados Unidos tão cedo. Eu defendo essa tese que vocês discordam, e deixa ele lá. E toquem os inquéritos, as investigações, os processos. Ele que venha contratar advogados, ele que venha contratar quem o defenda, ele que venha a perder tempo respondendo aos processos. E o bolsonarismo começa a fazer água. O PL não vai abraçar essa causa. O Valdemar não é burro. O Valdemar é esperto. Sabe até onde ele pode ir e onde não pode ir. Por isso, ele vai largando de lado o bolsonarismo. Mas é um bandido que está custando caro demais ao Brasil, né? Quer dizer, diárias de assessor, quer dizer, você manter um criminoso, né? Todo mundo sabe que é bandido, que confessa que é bandido, basicamente, né? Pago pelo cidadão brasileiro, realmente é uma humilhação ainda maior, né? O Antônio Luna fala, peixe lento grita, me chamem de corrupto, porra. Pois é, bandido, né? Bandido, safado.